Nova totalização de votos. A Justiça Eleitoral determinou que o candidato Wilson da Engenharia do União Brasil assuma uma cadeira na Câmara Municipal de Santa Bárbara. Ele teve 1.337 votos. O fato ocorreu após a candidatura dele ser deferida e os votos validados. Quem explica a situação é o presidente do Diretório Municipal do partido, Marcos Fontes. A priori, né, com o resultado das eleições, o próprio TSE havia dado como eleito os vereadores que, no caso, reeleitos, né, o Carlos Fontes e também o Jesus Vendedor. Havia um processo, né, correndo pela elegibilidade, essa discussão que a gente já conhecia, pelo candidato Wilson da Engenharia, que também já exerceu o cargo de vereador, e que pós-eleições, há pouco tempo da diplomação, ou se não da posse dos eleitos, TSE, a nível superior, né, reconheceu que o Wilson da Engenharia estava elegível. Tendo mais votos que o candidato Jesus, a cadeira foi, então, dada como do Wilson da Engenharia, do candidato Wilson da Engenharia eleito. Então, o União Brasil teve essa alternância dos dois candidatos, uma diferença muito pouca, inclusive, entre os dois candidatos, mas que culminou aí com essa decisão judicial de que a cadeira seria do Wilson da Engenharia, que teve mais votos que o Jesus, porém estava, até então, anulado esses votos. Com esse reconhecimento da justiça a nível Brasília, foi dado, então, a vitória ao candidato Wilson da Engenharia. Ele relata como o partido recebeu a notícia. Desde o início, com a filiação do Wilson da Engenharia, a gente já sabia, a gente já havia conversado com o próprio Wilson sobre todo esse imbróglio que poderia juridicamente ser gerado e que aconteceu na prática. Porém, havia uma expectativa, tanto dele quanto nossa, pela elegibilidade, ou seja, para que ele pudesse sim disputar as eleições e ter os seus votos computados de forma legal pela Justiça Eleitoral. O que aconteceu, né? O nosso planejamento partidário era para que a gente pudesse eleger 3 vereadores, né, nessas últimas eleições municipais. Faltou muito pouco para que a gente chegasse perto disso e teríamos, né, os 3 eleitos, né, nessa eleição, porém, com essa alternância, inclusive, volto a dizer, de poucos votos de diferença, com o Wilson da Engenharia como candidato sendo válido, né, para a Justiça Eleitoral, ele assume o mandato a partir do dia 1º de janeiro. O presidente do União Brasil, em Santa Bárbara, falou ainda sobre a possibilidade de reversão do cenário. Acredito que seja uma condução feita pelo TSE, definitiva, relacionada a essas eleições. A gente lamenta, obviamente, lamenta pela perca de um mandato combativo, um mandato coeso, né, de resultados que o Jesus Vendedor apresentou até aqui, durante esses mandatos que ele esteve na Câmara. Porém, também, a gente fica feliz para que, pela eleição, né, do Wilson, para que ele seja reconduzido um vereador também com a mesma bagagem, com o mesmo jeito que a União Brasil pensa que a política boa seja praticada aqui na cidade. Aira Prada, para a TV Todo Dia.